Agora acho que vamos. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Somos um grupo de pessoas apaixonadas por óleos essenciais e a gente todo sábado tá aqui se encontrando, se reunindo para compartilhar soluções naturais de bem-estar. No sábado passado a gente não teve o nosso encontro. Estávamos na convenção global, a do Terra fez um evento fantástico, trouxe muita informação, muito conteúdo, e em vez de impactar apenas algumas centenas de pessoas, que é o que aconteceria normalmente se esse evento fosse presencial, ela conseguiu impactar milhares de pessoas, porque ele teve que ser online devido às circunstâncias, né? Devido ao que a humanidade está passando nesse momento. E isso foi muito positivo, porque muito mais pessoas tiveram acesso, muito mais pessoas tiveram a oportunidade de ouvir profissionais da área da saúde, da área médica, cientistas da empresa, falando sobre os benefícios dos óleos essenciais. E é claro que a gente não podia deixar de trazer alguma coisa para compartilhar com vocês a respeito de tudo isso que a gente absorveu em 3 dias de encontros de online. E a outra vantagem desse evento online é que a gente tem ainda na plataforma o acesso, né, aos períodos do evento, coisa que não aconteceria se ele tivesse sido presencial, né? Por mais que alguém filme, por mais que alguém transmita ali, nunca vai ser igual a um stream que está lá disponível para a gente, ainda vai ficar disponível para estudo por algum tempo. E eu, a Lu, a Elaine, a gente se reuniu e decidimos compartilhar alguns momentos, né? Queria poder compartilhar tudo, assim, ia ser fantástico, mas é muita coisa mesmo. E a gente escolheu falar primeiro de alívio, de bem-estar. Coincidentemente ou não, a gente não tinha planejado alinhar, mas aconteceu de na terça-feira a gente ter tido um treinamento que falou sobre dores, né? Que foi muito legal. E agora a gente vai trazer a visão da do Terra a respeito disso, né? E quais os óleos, as recomendações profissionais sobre quais óleos e por que usar esses óleos. Como é que vai funcionar? Esse período da convenção, ele teve quase 2 horas de duração. E é claro que a gente não vai passar isso na íntegra para não ficar pesado, chato, né? E cansativo. A gente selecionou 3 trechos desse período que vai dar no máximo uns 40 minutos. E esses 3 trechos a gente vai fazer alguns intervalos para a gente tecer alguns comentários, eu e a Lu, ok? Então, vai ser um primeiro período de maior, que vai ter mais ou menos 30 minutos, que é o Dr. Hill, falando sobre o Deep Blue. E depois a gente vem com um outro profissional da área da saúde, falando sobre a Copaíba. E no terceiro momento, que já é o final, o encerramento, é uma sessão de perguntas e respostas bem rápido, de 10 minutos, sobre questões práticas, né? Sobre dúvidas de uso ou como usando e por que não usar. E é claro que depois desse vídeo a gente também abre a nossa sessão de perguntas e respostas. Então, vocês anotem as perguntas de vocês aí ou deixem no chat que no final desse último trecho de 10 minutos a gente vai responder a vocês todas as perguntas. Se você vai assistir esse vídeo depois no YouTube e ficar com alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta também, pode deixar aí nos comentários a sua pergunta e a gente vai ter um enorme prazer de responder. Eu já deixei preparado aqui o vídeo. Deixa aí eu compartilhar a tela com vocês. Não vamos perder tempo, vamos aproveitar. É em inglês, tá, pessoal? Então, tem uma legenda. Já vou deixar aqui em português. Então, a gente tem que ler. Quem queria vir aqui hoje só para ouvir, só se estiver com um inglês bem fluente para poder ouvir, porque eles não fizeram tradução simultânea, só legenda. Então, vamos lá para o primeiro trecho, onde o Dr. Hill fala para a gente sobre o alívio de dores e o Deep Blue.
Vocês estão ouvindo o áudio? Sim, eu estou ouvindo, Cris, está perfeito. Ah, não, da convenção não está aparecendo, não, só o seu. Tá. Não. Só um pouquinho. Eu vou ativar. Blue products. However, I think it's always great E to agora? receive Agora ok. more detailed information. Deep Blue was one of our very first blends formulated in the early days of doTERRA. And for many reasons, it's become a source of trusted relief for everyone. Initially, we began with Deep Blue as an individual oil blend, but over time, we've added additional products like the Deep Blue Rub, the Deep Blue Polyphenol Complex, and of course, the Deep Blue Roll-On. Now, each of the products complement each other and fulfill an individual role meant to enhance overall value and usage of the Deep Blue product line. For example, the Deep Blue blended oil has fast-acting properties when applied directly wherever it's needed. The rub contains Deep Blue oil, and it has additional components and has a longer-lasting, more deeply penetrating benefit. Now, the polyphenol complex is a bit different in that it's formulated specifically to help the body maintain a normal, healthy, inflammatory response. And lastly, the roll-on adds the benefits of the oil blend in a pre-diluted form for easy use on the go, and it's for the entire family. Now at doTERRA, we've been consistent in our efforts to provide products that support you in your personal approach to wellness. So let's take a few minutes now and let's just understand a little bit more in greater detail why I believe adding Deep Blue to your wellness regimen can be very meaningful. Now, there's many reasons why we have need for what I would call soothing relief. And so I'm going to refer to these needs as a cycle, understanding that many times we have one or more reasons which are disrupting to our personal comfort. In fact, there are three well-known reasons why that occurs. The first, and it is in general the most common and one that we've all experienced in one way or another, is that we have some type of an immediate concern. A normal part of that response to the body, it's a healing process, and it has inflammation and a concomitant discomfort, which we then experience. Both of which, among other things, are meant to stabilize the area, alert us of the problem, and infiltrate the area with healing activities such as particular cells or tissue remodeling. All of us at one time or another have experienced this type of situation. Now, we also undergo this type of condition on a much milder scale, such as after a strong exercise session or strenuous activity. While not as overwhelming as an injury, this process mimics similar patterns of microinflammation and possibility of discomfort. I've recognized over the years that oftentimes, if you're like me, we react to our needs only when they become apparent or bothersome. So one key point I would like to make, and it's not singular to the Deep Blue product line, but it is significant, and that is that Deep Blue actually fits into an active lifestyle. And it's helpful in daily uses as well as when obvious needs arise. Now, the second element of this cycle that we spoke of is our body's immune response. Now, earlier, yesterday, I talked with you a lot about immunity, and I know that you understand much of the immune response in the body. So as previously mentioned in that discussion and others, you now know that inflammation is a valuable asset for recovery. And once again, your body will respond with its healing capabilities. Unfortunately, discomfort is oftentimes a part of that process as well. Now, the last stage of the cycle, and something you'll learn a little bit more about in the coming discussions that we'll have in this event, is a cycle secondary to circumstances of the body, such as various forms of emotional unrest. Many individuals have physical responses which are uncomfortable subsequent to the circumstances of lasting stress or disruptions in mental wellness. So as a point of interest, in each of these steps within the cycle lies a common denominator. And the denominator is that of inflammation and the potential for discomfort in varying degrees. Understanding that there are three individual concepts in the cycle of discomfort, and the outcomes associated with them are similar, although circumstances specified,
before those outcomes can be very different, it becomes much easier to understand the usage of each of the Deep Blue products that I mentioned earlier. A good example of this is the Deep Blue Rub, the oil blend, the roll-on. They're all meant primarily to be used topically during the first phase of the cycle, which is acute issues or some type of strenuous activity. However, the polyphenol complex is a little bit different. It's meant to be used internally, and it's helpful for supporting a normal inflammation response for all phases of the cycle. Now, another way to think of this is that Deep Blue products are meant to be used consistently. This is the mistake that oftentimes we make. We use things episodically when the greater value comes by using them with great consistency. Now, as is always the case, I'd like to exercise a moment of good judgment and give a reminder that in many situations it is wise to understand the complete nature of the circumstance. And while our products may be helpful and in and of themselves, and I will tell you I believe they are helpful, that they also support other therapies and modalities which we may choose to pursue. I believe the purity of our products lend themselves to this naturally, and more, doTERRA is at the center of this powerful model of integration into mainstream therapies and healthcare as a whole. I'd like to take just a moment and say thank you to the many partners we have around the world who are participating with us in this way. Good science, good methodology only serves to help us improve our understanding and the benefits that we can expect. Now, since the Deep Blue blend is central to our Deep Blue products, let's take a closer look at how the oil was blended. Many of the oils in this blend have obvious benefit, but remember that when we blend essential oils together, we spoke about this before, we can enhance and amplify the benefit that we receive. In science, this principle is referred to as synergy. Now, I know you're familiar with that, but as a reminder, that is to say that while the individual oil found within this blend, in and of themselves, are helpful, collectively, they're more likely to meet our expectations. Now, one of the things I like about this unique blend of oils is that it follows patterns that make sense to us, sometimes out of our own experience, but also by evaluating them through research. Mainly for my own purposes, I have always thought to use and understand oils better, I should categorize them. Now, we had a discussion earlier yesterday where I talked about categorizing oils by chemistry. And so, of course, there are many ways that we can do this. Now, I'm not going to talk about chemistry, but we can look at the components of chemistry, such as terpenes and functional chemistry groups, like alcohols and ketones, and many of the others that we've already mentioned. But we can also classify by aroma. For example, the citrus and mint family of oils, we know them to be strongly aromatic, and that's one of the reasons why they remain as some of our favorites. We can also classify by action. Is the oil uplifting or is it soothing? One method I found to be helpful is to classify the oils by groups. So I'll give you an example. Mint oils, citrus oils, flower, herbaceous, tree, and spice oils. The essential oils in Deep Blue divide nicely into plant groups. Although this method is not perfect, it does serve as an additional way we can begin to expand our ability to use essential oils as a whole, rather than just those with which we are most familiar. Now, I should point out that there are many oils which could provide similar benefits and that are found throughout plant groups as a whole. For example, spice oils like cinnamon, cassia, or thyme. They have a warming benefit, which is soothing to the tissues. Herbaceous and grass oils like marjoram or lemongrass have a similar benefit. There are also many essential oils which can support the body's normal inflammation response, which is always helpful. You may have your favorites, or from time to time have created your own blend. I feel this is a great way to take advantage of your own personal preference and experience. But remember, in the Deep Blue blend, oils were chosen specifically for their collective properties. Synergy is a guiding principle in all the doTERRA blends. Now, Deep Blue comprises 3 very specific plant groups by category:
with each oil being chosen for a specific chemistry within that category. And those categories, those groups, are mint, tree, and floral oils. Now, I know that those categories become very broad because we could subdivide those categories and not just say tree. We could say tree, and we could talk about resins and a number of other things or components. But in general, those categories work very well. And each one has purpose and adds to the overall value of the Deep Blue blend. So let's talk first about wintergreen essential oil. I know you're familiar with it. It's one of my favorites, and I'm certain it's one of yours as well. Wintergreen oil contains a compound known as methyl salicylate. Now, I lied to you. I told you I wasn't going to talk about chemistry, and if you haven't figured it out yet, I always talk about chemistry. But in this case, I'm only going to mention some of the strongest compounds that provide the greatest benefit that when they combine together is useful for Deep Blue as a whole. Methyl salicylate has a soothing sensation along with an uplifting aroma. Now, methyl salicylate, which in wintergreen is proportionally high, produces a calming and a deeply penetrating sensation, especially when we apply it topically. Peppermint remains one of my favorite essential oils and has a wide variety of uses. You're familiar with many of them, and I have confidence that you use peppermint in many of the same ways that I do. Among many others, it's used to support proper respiratory activity and digestion. Now, for a long time, my friends have all teased me, and they all call me the Peppermint Man. Now, I suppose that has happened for good reason. I almost always, 100% of the time, have peppermint with me. I love peppermint, and I still use it regularly for many different reasons. For the purposes of this blend, however, peppermint was an excellent choice due to its content of both menthol and menthone. And so if you've ever used peppermint, I'm sure that you have noticed its profound cooling sensation. I also enjoy the invigorating aroma of peppermint. It's always uplifting. Now, the third oil in this blend is the oil of camphor. I'd like to spend just a minute and talk with you about camphor. Now, I'm going to share an experience that I had many years ago. In fact, A gente teve aqui um problema de sinal da internet. Gente, vai voltar só um pouquinho. So if you've ever used peppermint, I'm sure that you have noticed its profound cooling sensation. I also enjoy the invigorating aroma of peppermint. It's always uplifting. Now, the third oil in this blend is the oil of camphor. I'd like to spend just a minute and talk with you about camphor. Now, I'm going to share an experience that I had many years ago. In fact, Pessoal que está assistindo, só aguardar um pouquinho que já já retorna, tá? Questões de conexão. É apaixonante, né? Ouvir. A gente vai vendo e vai ficando de boca aberta, assim. Porque é muito bacana. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a nossa conexão está funcionando. É um carregamento do vídeo aqui mesmo. Eu acho que... Não sei por que ele parou aqui o carregamento dele. Porque a nossa transmissão está funcionando, né? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo vocês. Uhum. Quem sabe a gente faz alguns comentários, Cris, e aí talvez ele carrega. Isso. Deixa eu dar um stop no compartilhamento aqui. Lu, eu queria muito que você nos desse a sua opinião de aromaterapeuta sobre essas informações. Antes de entrar na cânfora, eu acho que até foi muito pertinente essa pausa.
Porque ele vai falar da Sim, cânfora daqui a pouco, nesse momento, e eu acho que o que ele fala da cânfora é muito, muito importante. Fala pra gente um muito. pouquinho do que até dá um comentário até agora do que ele falou pra gente, Uhum. para o pessoal Lu, ter mais um aprofundamento assim. Oi, eu ouvi alguém me chamando. Lu, Oi. Oi. Patrícia. Ele falou Galtéria, o outro óleo que é o Wintergreen Peppermint. É Galtéria? Gualtéria é o nome brasileiro para Galtéria. wintergreen, é o mesmo. Ah, é o mesmo. Porque eu fico pensando, mas parece que eu não lembro de ter. Porque eu uso o Deep Blue, mas não sabia. Então é o mesmo do Wintergreen. Ok, obrigada. Isso, nada. Então, primeiro, assim, para quem está chegando agora, só contextualizar rapidinho, o Dr. Hill, ele me chama de doutor porque ele é médico, né, formado e atuante há mais de 30 anos, e há mais de 20 anos que ele vem se aventurando e aprofundando e aliando os conhecimentos dele com a aromaterapia. E ele é um dos fundadores da doTERRA. Então, hoje, ele é a pessoa responsável pelos laboratórios onde são desenvolvidos os blends, entre outras coisas, né? Eu gosto sempre de ouvi-lo porque eu acho ele uma simpatia, ele é uma pessoa muito simples, né? Ele parece acessível, assim, alguém com quem a gente poderia sentar e conversar. E isso é uma qualidade das pessoas da doTERRA em geral, dos fundadores, assim, eu sinto neles uma proximidade que me traz bastante confiança também, e uma simplicidade, né? Porque eles poderiam se colocar num lugar muito superior e eles não fazem isso. Eu sempre agradeço. Então, ele traz algumas coisas que, de início, podem parecer corriqueiras, mas, por exemplo, quando ele fala que o Deep Blue ele tem uma melhor atuação quando ele é usado de forma consistente, isso não só o Deep Blue, né? Mas vocês lembram a parte que ele fala assim, se vocês são como eu, vocês dão mais atenção para o uso dos olhos quando tem algum incômodo, né? Eu acho que ele traz esse lembrete para sempre que a gente faz um uso consistente, ou seja, inclui os olhos na nossa rotina, a gente vai criando uma maior resistência aos incômodos e às questões que acontecem no ambiente, seja físico, seja emocional, e o efeito, ele costuma ser mais impactante do que se a gente faz um uso esporádico, né? Então, no caso do Deep Blue, nos Estados Unidos, além dele em óleo, no mix, né, no frasco que a gente conhece, em roll-on e em pomada, eles têm também uma linha de cápsulas. E essas cápsulas de Deep Blue, elas podem ser tomadas diariamente como um preventivo, como se fosse um reforço para a nossa resposta a situações que gerem inflamações. Então, cria um melhor desempenho do nosso organismo, né? E já já elas chegam aqui, tenho certeza. E claro, as plantas utilizadas nas cápsulas são um pouco diferentes, porque o Deep Blue, como vocês sabem, não é um óleo que a gente faça ingestão, né? Então, é uma fórmula adaptada para ingestão, justamente. E aí ele fala um pouco da diferença, né? Então, tem a cápsula, tem a pomada, que normalmente tem uma atuação mais profunda, né, nas camadas da pele. Quem já usou a pomada sabe que ela tem um efeito que aquece e esfria bem marcante, inclusive algumas crianças podem estranhar se vocês forem usar, usem bem pouquinho, e quem tem a pele um pouco sensível também usa bem pouquinho, ou prefira usar o óleo diluído em óleo fracionado de coco, tá? Porque esse efeito de esquenta e esfria, que é maravilhoso para inflamação, e eu gosto muito também da sensação, mas para algumas pessoas pode ser um pouquinho forte. E tem uma parte que ele fala também dos graus de inflamação, né? Que quando a gente tem algum, por exemplo, pratica muito exercício de repente, nossos músculos, nossos tecidos, eles começam a experimentar uma pequena inflamação ali, e que um grau leve de inflamação é até saudável, porque o nosso corpo vai aprendendo a resolver, né? A lidar com isso. Só que traz dor, traz desconforto, mal-estar, né? Aquele primeiro dia de academia, assim, que no dia seguinte a gente não caminha,
ou depois de uma tarde andando a cavalo, né? Quem já andou sabe o que eu estou falando. A gente fica quebrada, né? Ou às vezes carregando as crianças, ou, enfim, um dia depois da mudança. Então, para evitar essa dor que nos impede de estar com um humor tranquilo e fazer outras coisas, é que a gente não deixa essa inflamação evoluir e faz o uso do Deep Blue, por exemplo, nessas formas todas, né? Tem uma coisa que eu gosto muito também, Cris, eu vou falar meio que tudo aqui, depois você me Ótimo que pontua. você me chamou. Vamos deixar o resto do tudo para o final, que o vídeo já voltou, já está aqui na agulha. Então Eles ótimo. são só mais, eles são mais só menos de 10 minutos, né? Essa conclusão do Dr. Hill. Então a gente vê e aí a gente volta para terminar essa sua pontuação, combinado? Isso, vamos para a cânfora. Tá. Vamos para a cânfora porque ela é ótima. Vocês estão ouvindo ele? Cris, não estou escutando nada. Tá. Vamos, Dr. Hill, fale. Estou ouvindo seus passarinhos. Já ia falar, já estava escrevendo aqui no chat que eu só estou ouvindo uma orquestra de passarinhos linda de fundo. Bom, era para ele estar falando, porque aonde... Já tá saindo a legenda, Cris. Sim. Tá tranquilo. O som, Cris, está com símbolo de mute ali na tela. Verdade, perdão. Like me, expressed that she was concerned that she had read camphor has toxic chemistry. Now, I don't want to catch you off guard, and it may surprise you when I tell you, as I did her, that she was correct. So let me explain. Like many essential oils, oftentimes there's different species and different chemotypes. This is also true with camphor oil. Generally, there are 4 well-known types of camphor. They're referred to as white, brown, yellow, and blue camphor. Very creative, as you can see. Unlike white camphor, the brown, yellow, and blue varieties of camphor do have toxicity concerns. Therefore, white camphor becomes the most acceptable for aromatherapy and essential oil practices. She was completely unaware of this distinction. I would ask you to have confidence in our efforts at doTERRA. Although she was personally unfamiliar with these differences, we're keenly aware. In our pursuit of what's pure, our constant vigilance of CPTG standards, and our ever-growing scientific research opportunities, we continue in new discovery and gained expertise against the backdrop, of course, of safety and efficacy. Now, I oftentimes take a few moments to thank individuals, and I would like to thank the many scientists, the chemists, and the physicians who work tirelessly in our behalf. I thank them for their expertise and their constant efforts, and it's my privilege and my pleasure to work with them. Now, camphor is a tree oil, and so I'd like to mention 2 specific constituents of camphor, limonene, which you're already familiar with, and 1,8-cineol. Now, you'll remember limonene is this monoterpene, and we talked about its wonderful benefits in helping the body to protect itself. 1,8-cineol is also in oils like eucalyptus, and it adds to the soothing properties and cooling effect of Deep Blue when used topically. Now let's talk lastly about 5 different flower oils that are found in this blend. Now we can make a broad statement about flower oils, and we can say that generally they're very relaxing and they're calming. They're used in many different blends in doTERRA, and I'm certain the flower oils are some of your favorite oils. A key point to remember is that flower oils are relaxing to the body,
soothing to the tissues, calming to the emotions, and replenishing to the skin. So you can see that they have a very broad spectrum of activity associated with them. They're an important addition to this blend because of their relaxing and soothing nature. So let's begin by talking about 3 of the 5. Let's talk about Lang-a-Lang, Helichrysum, and Osmanthus. Now, as the case with every oil in this blend, remember that we're working for synergy. Each one has constituents which is helpful for bringing soothing relief and support. Now, it seems a bit unusual to have so many different flower oils in one blend. However, remember, it's a feature of nearly all oils in the floral category to be relaxing to the body as a whole. Lang-a-Lang, for example, contains beta-caryophyllene or beta-caryophyllene. You can say it either way. One of the primary chemical constituents that's also found in doTERRA's Copaiba oil. Now, we've had much discussion about Copaiba, so that should draw you to some immediate conclusions as to why we put Lang-a-Lang in this blend. The support this constituent provides is well understood. Now, when combined with gamma-curcumin and helichrysum and the ketones found with osmanthus, the overall chemical influence is soothing and relaxing to the tissues. So let's talk about chamomile oils for just a brief moment. Now, there's 3 different types of chamomile oils. You're probably familiar with all of them. However, we only use 2 of them in the Deep Blue blend. And the 2 that we use are Moroccan chamomile, which is commonly known as blue tansy, and German chamomile, which is referred to as blue chamomile. Now, there's some differences and duplication between these 2 chamomile essential oils. Now, Deep Blue has its beautiful color because of these 2 oils. Samageline, which is found in both of the oils, is very soothing to the body and provides that deep bluish green color. Now, it's a shared constituent between both oils. It is an especially important compound when the need arises to soothe and calm the tissues. Relaxation of the tissues is equally important since irritated tissues can feel tense and they can feel very stressed. Now, another interesting note is the difference in terpene content between each of these 2, what I'll refer to now as blue oils, the chamomile oils. Blue tansy is mainly comprised of monoterpenes with some sesquiterpene content, while blue chamomile is nearly all sesquiterpenes and only has a very small amount of monoterpenes. Now, this may seem unimportant, and maybe because it's chemistry, because here we are again. Although I'm speaking in very broad terms, these differences mean something very specific and important to us. And that is that the potential enhanced for faster acting and longer lasting outcomes because of those differences is substantially increased. Although there can be many reasons why we experience discomfort, there are things we can do to help mitigate their expression. And that's an important concept to remember, especially when we add to it, be consistent in your approach and seek to understand your individual needs. Ask for appropriate help. Seek the guidance of others when necessary. I believe that when we fully engage in our own health practices, when we improve lifestyle, when we provide proper nutrition and utilize the benefits of essential oils, change and improvement is always possible. As always, it's a pleasure to be with you. I wish each of you happiness and health in all of your endeavors. Our commitment to you is unwavering. It's a pleasure to know you and to serve you. I look forward to a time when we're together again. Thank you for spending a few moments with me. Oh, querido. Eu só diria uma coisa, uau! Uau. Tô muito fã. Gente, olha que rico tudo isso. Quanta coisa dentro daquele frasquinho de tampa achatada que as pessoas reclamam que só tem, que é tão pequenininho no frasco de 5 ml. Olha quanta riqueza a gente tem dentro daquilo ali, né? Eu queria, Lu, por favor, termine os seus comentários sobre a composição do Deep Blue, né? E como você estava antes, por favor.
Sim, brevemente, até para a gente poder trocar e ver umas perguntas e você complementar também, Cris. Ele falou uma coisa que é o que eu ia dizer quando a gente interrompeu, que é super importante e que eu aprendi muito contigo, Cris, que é o seguinte: a gente tem na doTERRA a liberdade de experimentar os óleos puros, de criar os nossos próprios blends, o que é incrível, né? A gente poder fazer perfumes pessoais, misturas para desodorantes, blends para doce, é o que a gente precisa. Agora, é importante valorizar os mix que já são disponibilizados para nós com foco, como é o caso de Blue, né? Eles têm um laboratório, eles têm cientistas, aromaterapeutas, pessoas trabalhando dia e noite pesquisando quais são as melhores sinergias, que plantas se complementam, e eles chegam nessas fórmulas não à toa. Então, quando um blend chega para a gente, ele já passou por todo esse trabalho e foi testado e ele tem uma eficácia naquele assunto, né? No caso de Blue, inflamações e dores fortes. Então, é claro que é ótimo a gente experimentar, mas recorrer aos blends é uma saída segura. E eu acho importante a gente valorizar esse trabalho que tem por trás. Porque em outras empresas eu não conheço quem tenha tanto investimento em pesquisa científica quanto a doTERRA. Alguns blends são feitos, mas certamente não com todo esse critério, né? Que eu acho maravilhoso. E aí ele entrou na parte da cânfora. Quem pescou, cortou um pedacinho ali no início, mas ele estava contando que uma senhora, uma vez numa apresentação, questionou ele sobre o uso da cânfora, porque ela pode ter um alto índice de toxicidade no nosso organismo. E ele falou, vocês vão se surpreender quando eu disser que ela está certa. Ah, mas então por que o Deep Blue é um óleo seguro para usar? E eu recebo muito essas perguntas de gestante, principalmente, porque a cânfora, ela não é indicada para uso durante a gestação. Ela pode trazer, inclusive, alterações neurológicas, enfim. E aí ele cita que existem pelo menos 4 tipos de cânfora, com os nomes bem criativos, segundo ele, né? Que é a cânfora branca, a marrom, a amarela e a azul. E que as 3 últimas, sim, contêm esses índices de alta toxicidade e a branca não. E que por isso eles só utilizam a cânfora branca. E por isso o Deep Blue é um óleo seguro, inclusive para uso durante a gestação. Então, eu às vezes participo de uns debates até entre aromaterapeutas na internet, né, claro, e que questionam as escolhas da doTERRA, e já participei de um sobre esse da cânfora, e assim, quando vocês ouvirem questões negativas sobre os óleos, sobre os blends, se informem e tenham propriedade para responder e, sobretudo, tenham confiança de que esses blends, eles não estão aqui à toa, e eles não foram criados do dia para a noite, eles foram muito pensados. Então, essa informação da cânfora é super importante. E depois, Cris, eu não sei se você quer completar um pouquinho agora no final, porque você é uma pessoa que pratica exercícios regularmente, diferente de mim, e tem uma experiência que ele fala no final que é importante de ter esse sistema de saúde integrado, né? E a gente não colocar toda a expectativa no óleo, que a gente tenha uma alimentação balanceada, prática de exercício, durma bem, tenha uma mente sadia, e que os óleos, eles entram para complementar, né? Que eu acho muito bacana lembrar. Você que é esportista do grupo, quer compartilhar um pouco, complementar o que eu coloquei? Vamos ver se você está aí, que eu nem vi. Tá sem áudio você. Desculpa, eu achei que estava ligado. Hoje realmente está. Tranquilo. Gente, e é uma coisa que eles frisaram muito, né, em toda a convenção, que buscar bem-estar não é só a visão alopática que a gente tem, né, de tomar um comprimidinho e tá tudo resolvido, né? É você ter realmente uma mudança de hábitos, mudança de atitude, mudança na sua vida de uma forma geral. E eu tenho observado muito isso
nas minhas práticas, né, usando o Deep Blue, para a gente não abrir muito o leque, que como ele tem o hortelã-pimenta e a cânfora, que são óleos que aquecem e esfriam, eles também são, inclusive, usados por atletas antes do treino, para dar mais energia para o sistema muscular, né? Para as pernas, principalmente, para ter mais disposição física para fazer a atividade. E aí você vai ter menos efeitos colaterais posteriores ao treino, né? Menos dor. E é fato, eu usei muito para ter essa experiência. Eu tenho questões de junta, as minhas articulações são hiperflexíveis. Então, vira e mexe, eu torço o tornozelo, eu machuco o joelho, e eu faço uma atividade física de alto impacto, que tem muito movimento, e de vira e mexe eu estava machucada, estava lesionada. E aí, quando eu comecei a usar o Deep Blue, eu comecei nesse protocolo de antes e depois, e a minha regularidade de machucar diminuiu muito, né? Agora é quase inexistente. E eu percebo que eu posso ter algum problema, eu já me previno, eu não vou buscar o tratamento, né? Eu uso de uma forma proativa para eu ter um suporte mais eficaz e não... Porque se você se machuca e você vai buscar o tratamento, mesmo que a dor diminua consideravelmente nas primeiras horas usando o Deep Blue, aí você ainda vai ter 1, 2 ou 3 dias de algum incômodo, né? Dependendo do nível do machucado, né? Da contusão. E se você usa preventivamente, isso quase não acontece. Você tem uma resposta mais rápida, mais dinâmica do organismo. E só para título de informação de uso, eu gosto muito, muito de usar os óleos essenciais em camadas. Então, a gente vai, só para fazer sentido o que eu vou falar agora, a próxima série que a gente vai escutar da convenção é sobre a copaíba. E a copaíba, acho que a maioria já sabe, é um super anti-inflamatório. E eu gosto de usar em camadas a copaíba, o Deep Blue no frasco, né? Copaíba, óleo de coco, Deep Blue e o Deep Blue Rub por cima. Porque ele vai ter uma ação, é aquilo que o Dr. Hill falou, né? É uma sinergia que a gente está fazendo ali, aplicando sobre camadas, e a pele vai ter maior absorção e aquilo vai estar, sabe aquela coisa de plástico que vende na farmácia, as pessoas colam, né, para trazer um resultado? Ele vai funcionar daquela forma, o Deep Blue Rub. Ele vai proteger ali a pele, né, na área que está lesionada, e vai ficar mais tempo ali agindo. Gente, é impressionante. Como a maioria das minhas questões são no tornozelo, aí eu ponho um protetor de tornozelo e fico o dia inteiro, ou nas questões mais graves, assim, eu dormia com aquele protetor. Gente, é impressionante. Eu nunca tive, e olha que eu já usei antes dos óleos essenciais da Terra, eu acredito que eu já tenho usado todas as pomadas que existem no mercado, todos os remédios que poderiam ser tópicos e internos para trazer bem-estar, até acabar essa inflamação que eu estava sofrendo, e nenhum foi tão eficaz quanto esse protocolo. Nunca foi tão eficaz. Então, para quem tem atividade física ou para quem tem uma questão, né? Porque existem várias doenças, várias questões que as pessoas passam e que elas têm dores, né? Dores nas articulações, nas juntas, nos dedos, nos pés, nas pernas. E esse protocolo também dá esse suporte desta forma, trazendo essa solução, esse bem-estar. Então, essa é a minha dica de pretensão a atleta, né, Lu? Não sou atleta não, gente, por favor. Perguntas, anotem aí no chat, ou depois vocês fazem com o microfone aberto. O nosso outro time de vídeo já está aqui na agulha. E eu vou começar a compartilhar ele com vocês agora. Vocês estão vendo a tela?
Ainda não. E esse é mais curtinho, né, Cris? Acho que são 10 minutos, você tinha comentado. Esse vão Agora ser sim. 10 minutos. Isso. Fechou. Ah, O seu som lá da tela, ó. vou abrir agora, dei o play. Tá todo doTERRA mundo friends, ouvindo? over the last few years, you've heard about Copaiba, Sim. an amazing essential oil that comes from the resin of large trees in the tropical rainforests of South America. This type of tree has been used by people in the region for its restorative properties and support of overall well-being. One of the many reasons people get so excited about Copaiba essential oil is because it's a rich source of beta-caryophyllene. Beta-caryophyllene is a well-researched cannabinoid and sesquiterpene. If you've already read up on Copaiba, you know about cannabinoids, but I'll quickly review it so the information is fresh. Beta-caryophyllene is supportive of multiple systems in the body. This is because it binds to receptors in the endocannabinoid system. If you remember my presentation from last year, you'll recall that this system is a series of receptors, enzymes, and molecules that help maintain homeostasis. It's basically a stabilizing system that works collaboratively with other body systems to help us stay healthy. The receptors that beta-caryophyllene binds to are predominantly found on immune cells, and the immune system regulates our inflammatory response. Now, you might also remember from last year that beta-caryophyllene works on various other pathways to support your overall well-being, so not all of its benefits come from regulating the endocannabinoid system. Let's talk for a minute about the innate immune system. The innate immune system coordinates your inflammatory response as a protective mechanism. You might think that inflammation is bad, but it's actually your body's necessary and normal response to injuries and infections. In this way, short-term inflammation is a good thing because it helps fight invaders and assists us in the healing process. The key is to support this defensive inflammatory response, which includes helping it resolve after a threat has ended, because prolonged inflammation can be harmful. Supporting a healthy inflammatory response is also important for your general comfort, because inflammation can activate cells in the nervous system that send signals of discomfort to the brain. The brain and spinal cord constantly receive signals from peripheral nerves throughout the body. Additionally, the brain and spinal cord send signals to muscles that coordinate movement. These patterns of signals develop through practice and use, which explains how we learn skills like riding a bike or playing a musical instrument. Doing something repeatedly actually changes the brain because it forms new connections between brain cells. When you learn something new or practice a skill you already have, the two-way communication between peripheral nerves and the central nervous system either forms new connections or makes existing neural pathways weaker or stronger. So what happens when these connections in the nervous system are disrupted or malfunction? Well, that's when we start to experience broader or longer lasting discomfort. In essence, sensors on cells in your muscles become short-circuited, causing the central nervous system to make signals of discomfort stronger. Think of this process in relation to your car horn. You have a pad on your steering wheel that can be pressed. This pad is like the sensors in your muscles and other areas of the body outside the brain. When you press the pad, a circuit is activated that sends a signal to the horn under the hood. The horn, in this case, being your brain. In response, the horn sends communication back, which is the sound of your horn. If you continue to hold down the pad and send the signal, the noise from the horn persists. Similarly, in some circumstances, your peripheral nervous system can malfunction and begin to constantly send signals to the brain. These signals create a louder signal of discomfort that is sent back from the brain. It's like someone's constantly pressing the horn pad of your peripheral nervous system.
Copaiba essential oil does a remarkable job of supporting a healthy inflammatory response so that this response can do its protective job and resolve appropriately. Think about that for a moment. I'm sure many of you are reaching for your Copaiba soft gels right now. This is truly a must-use essential oil. And its support of a healthy inflammatory response is just one of many benefits. Copaiba also supports healthy function of the peripheral and central nervous systems, so it can send and receive normal signals without amplifying them. When it's ingested, whether in the form of soft gels or with a drop under the tongue, it provides a significant amount of beta-caryophyllene. The beta-caryophyllene can bind to CB2 receptors in the immune system and in the muscles and bones, in turn helping support a healthy inflammatory response and healthy nervous system responses. Once bound to these CB2 receptors, it activates them and promotes overall body comfort and relief. Because of its influence on normal activities in the immune, nervous, and musculoskeletal systems, Copaiba is a great choice when you want relief from occasional discomforts. In addition to beta-caryophyllene, Copaiba oil contains other key constituents like alpha-humulene and trans-alpha-bergamottine, which have similar properties and create a synergy with beta-caryophyllene to support a healthy inflammatory response and quiet occasional minor aches. Now that we know more about the soothing benefits of Copaiba, let's talk about how to use it effectively. One of the easiest ways is to take Copaiba soft gels daily. You can take one soft gel as needed. Each soft gel has roughly 2 drops of Copaiba essential oil. For regular support, we recommend taking Copaiba soft gel in the morning and at night. During times when you need extra support, you can take 2 soft gels more frequently. Besides the relief that Copaiba soft gels provide, they also support the nervous, cardiovascular, immune, and digestive systems. This is because CB2 receptors are located in major organs throughout these systems. The key to relief with Copaiba is consistency. You need to take it daily and consistently to maximize the benefits. You can also drop 1 or 2 drops from the 15 milliliter bottle directly on or under your tongue. Start with 1 drop twice daily, so morning and evening, and adjust from there according to your needs. Taking Copaiba this way allows for quick and direct access to your bloodstream because of the rich supply of capillaries under the tongue. Copaiba also has great topical benefits. This oil is known for its ability to enhance the absorption of other fat-soluble substances, like essential oils, through the skin. This helps improve the efficiency of other oils that work in a similar manner. For instance, if you want to improve the appearance of your skin, this is a great essential oil to utilize. Simply combine 3 to 5 drops each of Copaiba, frankincense, and sandalwood in a 10 milliliter roller bottle and fill the rest with fractionated coconut oil. Then roll on to any trouble spots or stressed skin to promote healthy looking skin. If your body is really feeling that hard workout you just finished, rub a few drops of Deep Blue into the muscles, then layer a couple of drops of Copaiba on top of this, followed by covering the application with carrier oil. This layered approach creates a synergy that leads to greater comfort. If you're looking to unwind at the end of the day, massage doTERRA Balance or doTERRA Serenity into your feet with a drop or 2 of Copaiba. The combinations you can use to make things better with Copaiba are virtually endless. The unique composition of Copaiba essential oil
which is almost entirely sesquiterpenes, makes it an oil that every home should have. And for those of us in our mid-30s or older, regular ingestion of Copaiba can improve our overall wellness and make sure that we don't miss life's important events. Try it for yourself, and I think you'll agree that things are better with Copaiba. Lots of things are better in pairs. Ops. Gente, essa aqui é uma outra tia incrível também, mas é de um produto que a gente ainda não tem no Brasil, então não é muito pertinente, só para a gente ficar com vontade de tê-lo. Lu, por favor. Menina, eu tava rindo aqui sozinha porque com a doTERRA eu aprendi o quanto as pessoas do mundo, fora do Brasil, estão se apaixonando pela Copaiba. Eles são muito fãs. É aquela frase final ali, né? Things are better with Copaiba. É muito engraçado, assim, tipo, as coisas são melhores com Copaiba. Dá pra fazer uma camiseta. Eu tinha uma experiência de Copaiba como anti-inflamatório, como a maioria de vocês, talvez, né? Porque é bem tradicional em algumas famílias aqui no Brasil. Embora a gente encontre comumente mais o óleo resina da Copaiba, né? E na doTERRA a gente utiliza o óleo essencial da Copaiba, é um outro processo passa por uma destilação, né? A seiva. Agora, além dessa questão anti-inflamatória, ela tem uns efeitos calmantes e tem sido muito usada como antidepressivo também, que é maravilhoso. E eu fico impressionada sempre de ver o quanto nos Estados Unidos, principalmente, ela está sendo a queridinha, assim, ela está chegando perto do frankincense, pra vocês terem uma ideia, tá ali. E, bom, ele reforçou algumas coisas que o Dr. Hill disse, né, quanto ao uso, quanto à consistência do uso, para uma melhor resposta do sistema dentro desse olhar, né, anti-inflamatório. E ele fala muito também do sistema nervoso, né? Sistema nervoso, imune e esquelético. Então, dentro disso, todas as patologias que tenham a ver com o sistema nervoso, com comunicação de neurônios, com o sistema imune, doenças autoimunes e questões do esqueleto, tem uma melhora, né? A Copaiba surte um efeito maravilhoso, especialmente quando é feito uso interno. E aí eu me lembrei do caso mais recente que eu acompanhei de pertinho, que tem uns 2 meses, uma amiga que está começando o caminho como consultora doTERRA me procurou com dores de fibromialgia terríveis. Ela me procurou pelo Deep Blue, na verdade. E eu indiquei a Copaiba dessa forma que ele falou. Sublingual, começando com uma gotinha, 2 vezes ao dia e ajustando conforme a necessidade, né? E ela fez isso durante 15 dias. Eu dei uma amostra para ela, assim, experimenta, né? Aquela coisa, eu sei que vai ser bom para você. E quando acabou essa amostra, ela se sentiu assim, nos primeiros dias já muito bem, e a gente se acostuma a estar bem, né? E aí quando acabou a amostra nesses 15 dias, ela começou a sentir as dores de novo. E me procurou imediatamente, disse, Lu, preciso de mais Copaiba. E é isso, o nosso corpo ele vai avisando e vai chegar uma hora que não vai precisar mais. Então, por isso que é importante esse ajuste da dosagem, né? Não achar que é para todo mundo 2 gotas 2 vezes ao dia ou 4 gotas. Às vezes uma é suficiente. E pode ser que seja mais e depois você adequa, né? Ele frisou essa importância desse olhar. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, ele comentou do uso da Copaiba na pele, né? Ela é um excelente cicatrizante também, então ótimo para manchas e marcas de expressão, mas também para ferimentos, né? Pequenos cortes aqui em casa é o que a gente usa para cicatrizar, assim, cortezinhos leves. E Copaiba nos pés, quando ele falou, eu me lembro a primeira vez que eu apliquei uma gotinha de Copaiba com óleo de coco nos pés, a sensação que eu tive é que eu tinha saído de uma sauna, sabe quem já fez sauna?
aquela sensação assim de que você colocou tudo para fora e pode dormir por horas. Nossa, é muito gostoso. Além da questão das camadas, né, Cris? Que eu achei bacana. Ele falou exatamente a sugestão que você deu, você viu só? É, eu já tinha aprendido as camadas antes da convenção global. E a hora que ele falou, uau, eu falei assim, gente, eu aprendi certo, que máximo. É tão legal, né, quando você se dedica ao estudo, né, e você obtém um conhecimento e esse conhecimento é respaldado numa convenção mundial onde você só ouve feras falar. É sensacional, eu não tenho nem palavras. Você terminou as suas considerações sobre a Copaíba, Então, eu Lu? acho que sim. Não, eu passei para você ver se você traria mais coisas. Sim, pode Até ser. porque a gente está batendo já 1 hora, eu não sei como é que está o planejamento de hoje. Sim, era isso que eu ia falar, por isso que eu perguntei. Gente, a Copaíba, ela sozinha é uma aula, né? Aquilo que a Lu disse, a Copaíba sim, Vânia, ele sugeriu na segunda camada, mas eu gosto de usar a Copaíba na primeira camada, tá? E depois o Deep Blue. É uma aula só da Copaíba. Mas como a gente tem um propósito de tempo aqui, né? A gente até pode pensar num sábado só da Copaíba, porque acho que ela merece. E aí a gente tem um outro trechinho que eu deixei selecionado, de que são mais 10 minutos, que é uma sessão perguntas e respostas. Mas eu queria consultar vocês que estão aqui na sala, se vocês estão dispostos a mais esses 10 minutos, ou se vocês preferem a gente ver esses 10 minutos numa outra ocasião. Preciso da resposta de vocês, porque eu não quero tomar o tempo de vocês. Todo mundo quer agora? Levanta a mãozinha aí, todo Eu mundo. quero agora ali. Essas É? perguntas podem ser muitas perguntas que estão rondando aí, né, Cris? A Acho cabeça de bacana. vocês. Então tá. Então vamos lá, gente. Terceira fase. E aí depois a gente vai responder as perguntas do chat, tá bom? Só me digam se vocês estão ouvindo. Finding relief is a priority for many of you, and there are a lot of questions surrounding this topic. To help you get clarity, we've pulled together some experts to answer some of the most common questions about using doTERRA products for relief. I have with me today Dr. Brannick Riggs and Roxanne Harris. Thank you for joining me today. Thank you. Thank you for having us. When it comes to finding relief, this is a topic that's very urgent for many people, and both of you have a wealth of experience helping people work through this. We've gathered questions from wellness advocates across the world, and they're hoping you can bring some clarity. Our first question is, do you have an age recommendation for starting to take supplements? I would recommend going by a child's weight rather than age, as well as their ability to swallow supplements without an issue. My recommendation is that children over 100 pounds who can swallow a capsule can begin taking supplements. Deep Blue is one of our most popular product lines, but people often have questions about which product to use and when. When do you recommend using Deep Blue oil or rub versus Deep Blue polyphenol complex? That's a great question. It depends on the effect that you're looking for, really. The topical products, Deep Blue Rub and Deep Blue Oil, give you a localized benefit to areas of concern. This means that you can really target a specific area. The polyphenols, on the other hand, are meant to give a more systemic effect throughout the whole body. So if you're looking for relief from general, occasional aches and pains, I'd recommend the Deep Blue polyphenols. Okay, so for the Deep Blue polyphenols, it's more of that long-term relief that you're looking for. The Deep Blue polyphenols is really meant to be for a global effect as opposed to that localized effect. That's kind of the difference between the two. Awesome. You don't get as much of the global influence when you're applying something topically to an area of concern as opposed to when you're looking for some global issue that you're dealing with where you would take something systemic. Awesome. Perfect.
That's a great point, and I would like to add on an interesting note that many people choose to use Deep Blue polyphenols when they're experiencing acute head tension, menstrual discomfort, or other challenges where normally they would reach for maybe a less natural option. They love using Deep Blue polyphenols as an alternative solution. Great. Now, here's a tough one. Is Deep Blue Oil or Deep Blue Rub better? Well, that's difficult to answer. I think that they both serve a purpose. I think that Deep Blue Rub is best used when you're looking for that fast relief, when the oil can be used over time for discomfort. That's very true, Dr. Riggs, and I think this is a great description to help people understand the two products. Similarly, I actually don't tend to think of these two products in terms of one being better than the other, but in terms of what the body's needs actually are. I'm a strong proponent of a multifaceted approach, both targeted by using the Deep Blue Rub directly on an area of concern, and also systemically through using Deep Blue polyphenols to balance and support the inflammatory response for a reduced recovery time. When we experience discomfort, using both Deep Blue products may have a more optimal effect, while we also address other factors such as a whole food diet and reducing stress and reducing toxic load. Okay, here's a good one. When is the best time to apply Deep Blue Rub, and where should I apply it? The best time to apply it is when you're experiencing discomfort. And the best way to apply it is to the surrounding tissue. Actually, we commonly use Deep Blue Rub in the clinic when someone comes in with discomfort to help relax the area so that we can examine that area a little bit easier because we've relieved some of that discomfort and tension that they're dealing with. And I actually love the quick action of Deep Blue. When people have a problem area, my recommendation is to use it 3 times a day initially until they notice that the discomfort is negligible midday. Then I have them simply remove the midday dose and apply just in the morning to help set them up for a more functional day, and then again before bed to help the body continue to relax throughout the night and to support a comfortable sleep. So really, I'm recommending 3 times a day initially, but I do love using Deep Blue Rub in the morning to help people set up for a good day so that we don't get those spikes and challenges and discomfort, or at least keep it to a more manageable level. Now a question that a lot of people have about Deep Blue polyphenol complex is, should they only take them when they feel discomfort, or should people take them on a daily basis even when they don't feel discomfort? I would recommend taking them when you have occasional discomfort, and I'd recommend taking 1 to 2 capsules daily. If you're dealing with daily discomfort, take 1 daily. If an individual has no discomfort at all, then the benefit of taking them daily is quite low. Dr. Riggs, I agree with that. And, people that have long-standing issues may actually want to take this on a daily basis regardless of their discomfort because it may offer positive benefits by supporting a healthy inflammatory process. True. Yeah, good point. So if the root cause of discomfort is not dealt with, but Deep Blue products, copaiba, turmeric, continue to be used, can this cause adverse effects? Riel, it's always wise to discover the root cause of any irritation in the body. And we encourage people to reach out to their healthcare providers for that. The reason we feel discomfort is because it is a signal from our bodies that something may be wrong. And these supplements and products that we've talked about may be able to help mitigate discomfort while you're pursuing the appropriate attention to discover the underlying cause of that discomfort. Well, and when we know what we're dealing with, it's actually easier to provide a more specific protocol. Using the products and oils to take a stab in the dark at an issue can have a more limited effect versus dealing with the underlying root cause. I like to be laser focused when using natural solutions. We get a greater response from the body when we actually give it what it needs. To me, the adversity comes when you don't address the actual issue itself. So is it possible to use too much Deep Blue, whether it be the rub, the oil, or the supplement? Riel, we're all quite comfortable with the safety of essential oils, but there are always questions about high amounts causing toxicity. Deep Blue Rub does have methyl salicylate in the wintergreen oil.
This compound is metabolized into salicylates, including salicylic acid, which is a non-steroidal anti-inflammatory. Those that have sensitivity to non-steroidal anti-inflammatories, or NSAIDs, may want to be more cautious in the use of Deep Blue Rub and oil. Turmeric in high enough concentrations has been shown to thin the blood. So if a person is having blood thinning treatment, they should be aware that consistent dosing of this compound or an avoidance of the compound might be wise. I totally agree with you. And, working with your healthcare provider or pharmacist to know what the best dose is for you based on your size and weight is a really great idea. Yeah. Switching now to a newer supplement that has gained a lot of popularity, Copaiba Soft Gels. How can Copaiba Soft Gels help ease discomfort? I see Copaiba as an adjunct for discomfort. I like using it to layer underneath Deep Blue Rub for added support. I also like taking 2 Copaiba Soft Gels daily to support the inflammatory response systemically, while also supporting my sleep and emotional wellness. When the digestive system is challenged, adding Copaiba Soft Gels to your daily wellness protocol can be very helpful to regain a balanced function. And Copaiba seems to be well tolerated and works with the endocannabinoid system to have a direct effect on the immune system itself. Many find that Copaiba offers relief from their discomfort. It really does so much more and can be a wonderful adjunct to Deep Blue polyphenols and turmeric. And helichrysum is one of our costly oils, so we're grateful to now offer it in a new touch format. When would it be best used? Helichrysum is an unsung hero oil. I know you heard Emily talk about it. It offers exceptional support. Applying helichrysum to the spine and the base of the skull when experiencing discomfort provides a soothing and comforting sensation. Helichrysum is a very fast-acting essential oil, and it's used widely for soothing skin irritations and to also rejuvenate the skin itself. Our last question is about Turmeric Duo capsules. Is it okay to take Turmeric Duo capsules together with the Deep Blue polyphenol complex? Absolutely. If you find that this combination works well for you and your body, then there's nothing wrong with taking these 2 supplements together. Taking both Deep Blue polyphenols and the Turmeric Duo capsules can be a phenomenal combination, especially when occasional discomforts have affected other organs or even body systems. Often long-standing discomfort can induce a stress response that can adversely affect other systems, such as the digestive system, for example. Turmeric Duo capsules not only support a healthy inflammatory process, but offer support to other body systems as well. Thank you both so much for joining us today, and a huge thanks to all of our speakers during this amazing session. Discomfort affects so many people, including myself, even after I stopped playing volleyball. I'm excited to take everything I've learned today and try these natural solutions. Relief is an important topic, and I'm so glad that you joined us today. Our hope is that this session has given you the tools and insight to support your comfort on a daily basis and be sure to join us for the next session, where you'll hear all about the amazing work of the doTERRA Healing Hands Foundation. And don't forget to stay tuned for your opportunity to earn amazing products today by playing our live giveaway. É muito bacana. Eles citam alguns produtos que a gente ainda não tem, né? Como o Touch de Sempre Viva, de Helichrysum, e as cápsulas de cúrcuma. Mas, assim, são óleos que a gente já tem aqui, então é bom até para a gente já ir aprendendo sobre eles, né? Sim. O Helichrysum, gente, é um dos componentes do Deep Blue. É o óleo essencial preferido da Emily, que é uma das fundadoras da doTERRA. E ele é um óleo essencial que tem um valor agregado muito alto. E eles lançaram agora nos Estados Unidos ele no roll-on, né? Já diluído, então provavelmente vai ser um preço mais acessível. Vamos torcer para que ele esteja logo, né, à disposição do nosso mercado brasileiro. Mas uma coisa que eu queria pontuar para vocês a respeito da ingestão dessas cápsulas, né? Os americanos têm muito esse hábito de ingerir cápsulas e vitaminas e etc. E só para fechar essas perguntas e respostas que eles fizeram, a gente tem a Copaiba,
pura, né? Então a gente não precisa da cápsula, a gente pode usar ela no nosso... Quando a gente completar 35 anos, porque eu acho que aqui ninguém tem 35 anos ainda. Todas lindas e maravilhosas. Então, quando a gente completar 35 anos, a gente pode começar a tomar todo dia 2 gotinhas sublingual, porque vai dar um suporte antioxidante para o nosso organismo para a gente continuar com essa cutis de 20 anos, certo? A gente tem que se divertir, né, gente? E, apesar da gente não ter as cápsulas de cúrcuma, a gente tem o óleo essencial de cúrcuma, né? Recém-lançado, e a gente também pode usar ele nas cápsulas veganas, né? É claro que num protocolo, né? Não recomendo e nem faço o uso permanente da cúrcuma, porque ela é um óleo essencial muito intenso. Mas uma coisa que eu comecei a usar regularmente, todos os dias, que não foi citado nessa parte da convenção, mas que é fantástica, é o complexo vitamínico e as cápsulas de ômega 3. Isso é um assunto para uma outra aula, gente, mas eu posso dizer para vocês que essas duas é o que a gente tem hoje e com certeza elas vão trazer muitos benefícios do que eles citaram para as pessoas tomarem as cápsulas do Deep Blue e do Turmeric. Pensem nisso. E aí a gente vai abordar esse assunto de uma outra forma depois, né, para falar só dessas cápsulas, porque, olha, eu tenho depoimentos pessoais meus e da minha família sobre elas, assim, uau! São formidáveis. Você também tem, Lu? Eu tenho. Inclusive, a minha chegou hoje, eu fiquei muito felizinha, porque me dá outro ânimo. Já chegou ontem, na verdade. Aí hoje de manhã eu já tomei. É isso mesmo. Eu tenho alguns comentários, mas eu estou um pouco atenta ao horário e eu acho que a Elaine vai trazer umas perguntas para nós. Será que a gente já vai para as perguntas? Sim, vamos. Boa, vamos né? para as perguntas. Então, tá. Elaine, contigo. Tá. Ó, tem uma pergunta aqui sobre a transformação do salicilato. Quem é alérgico ao ácido acetil salicílico tem alguma contraindicação? Olha, em princípio, não sei, Cris, se tem essa informação. Em princípio, não, que eu entendo que não são o mesmo, não é o mesmo composto químico, né? Sim, exato. Primeiro que são compostos químicos diferentes. Segundo, como qualquer produto que você vai usar, você pode fazer o teste, né? Você pega o óleo essencial e aplica só numa parte do seu corpo e vê se você tem uma reação alérgica, que isso pode acontecer com qualquer produto, né? Independente dele ser um óleo essencial ou até uma própria interação medicamentosa, qualquer produto químico. Então, se você tem alguma questão de alergia, de sensibilidade, testa antes, tá? Testa antes de aplicar numa área maior para não ter problema. Mas, a princípio, é o que a Lu falou. Eu acho que, como são produtos químicos diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas testar é importante. Testar e pesquisar, né? Se fica alguma dúvida, pesquisar, perguntar para o seu médico, tirar a dúvida. Muito bom. Isso. Tem um outro comentário aqui da Arlene, que questionaram sobre o uso do Deep Blue à noite, já que ele possui um dos componentes o ylang-ylang, que é um óleo considerado um óleo excitante. Aí ela pondera que disse que poderia ser usado porque é desenvolvido para alívio muscular, calmante e relaxante. É isso. Que como ela poderia, um dos questionamentos é como ela poderia ter embasado melhor esse fundamento dela para quem questionou. Quer Você responder, quer falar, Cris? Eu quero. Eu vi que você estava assim. O ylang-ylang, ele é um afrodisíaco, ele não é um estimulante, né? Ele trabalha para estimular a libido, não para te deixar elétrico. E, na verdade, o ylang-ylang, se você quer usar ele como aquecedor da libido, vamos dizer assim,
você tem que usar com muita parcimônia, uma gotinha, 2 no máximo, né, diluída ali de repente no álcool de cereais ou no óleo vegetal para uma massagem. Porque se você usar muitas gotas de ylang-ylang, ele vai ter um efeito sedativo. Em vez de você ficar caliente, você vai ficar com soninho. E o ylang-ylang dentro dessa composição do Deep Blue vai ter a ação calmante, conjunto com todas as outras flores que nem o Dr. Hill falou. Certo, Alene? Então agora você já tem um argumento perfeito, tá legal? Aí disseram que a copaíba é perfeita, que ela funciona já dos 2 jeitos, tanto na primeira como na segunda aplicação, da forma como a Cris orientou. E isso, são essas. Meninas, mais alguma pergunta? Gente, pode abrir os microfones, né? A apresentação, de uma forma geral, já acabou, né? Então, quem que tiver com horário, tiver algum compromisso, fiquem à vontade. Mas a gente está aqui, se alguém quiser tirar mais alguma pergunta, alguma dúvida, este é o momento. Mais alguém? Eu tenho, Cris, Lu. Eu até fiz no chat. Aqui em Campo Grande, a gente encontra essas cápsulas vegetais para colocar óleo. Eu entendi que você falou que a copaíba não precisa das cápsulas, mas para os outros óleos. Quem está falando é a Andréia? Sou eu, reconheci pela voz. Então, é que tá com a fotinha da Julie por causa da plataforma. E eu não sei muito bem. Se alguém puder me ajudar, como que eu faço? Depois eu te dou as dicas. Me desculpe, realmente tem essa pergunta e acabou que eu passei, me perdoe. Aqui em Campo Grande, Andréia, eu já encontrei em alguns lugares, já comprei, mas é um pouco difícil de ser acessado, porque a maioria das farmácias de manipulação não vendem a cápsula para aquele consumidor final, né? Porque eles entendem que vai ser uma automedicação. Mas tem muito em alguns sites de confiança e existem diferenças de cápsulas, tá, gente? Cápsulas que são mais simples, cápsulas que são duplas ou até triplas a camada. Então, aonde ela vai abrir para o seu organismo absorver o óleo essencial. E também tem os tamanhos, tá? Tem as cápsulas menorzinhas para 2 gotas e tem cápsula até para 10 gotas. Mas tem alguns sites, depois eu posso passar para vocês alguns sites que são de confiança, que dá para comprar, que é inclusive onde eu também adquiro as minhas. Porque, por enquanto, a do Terra não tem as cápsulas dela, né, disponível para a gente tem que ir se virando com o que a gente tem. Mas eu posso depois passar para vocês, tá? Alguns sites confiáveis. Ótimo, Cris. Obrigada. Imagina. Eu acho que tinha mais comentários aí. Surgiu mais alguma pergunta? Perguntou aqui qual é a mais indicada. Acredito que seja a relação das cápsulas, é isso? Qual que é a mais indicada? De qual camada? Que você disse que tem de 1, 2 ou 3, né? Sim, porque depois a gente tem óleos normais, óleos que precisam que são mais causam alguma sensibilidade, e temos os óleos muito quentes, né? Você até teve uma experiência, né, Elaine, de ingerir cápsula e sentir o gosto já aqui no começo do esôfago, porque era uma cápsula mais fina, então ela tinha a camada da cápsula era mais fina, então ela abre logo. Então, se você vai comprar, eu já recomendo que você compre aqui, eu não sei o nome específico da cápsula, mas aqui é a mais resistente, porque você pode tomar até o óleo essencial quente. E ela vai eclodir já lá no seu estômago, no seu intestino, então você não vai ter aquele efeito de ficar sentindo o gosto do óleo essencial ou arrotando ele. Geralmente elas vêm com essa classificação, né? Porque algumas são até de uso vaginal, outras são para eclodir no intestino, então a gente não quer que ela se abra no estômago, né? Acho que ela tem essa resistência para passar. E normalmente isso vem na nomenclatura delas mesmo, mas boa pergunta. Não é tudo cápsula, né? Aí tem a Vânia, comentou que precisava entender melhor o processo inflamatório saudável e o remanescente, mas ela diz que não precisa ser agora, né? Mas
solicita se tem algum texto para que ela pudesse ler sobre isso. Eu posso falar rapidinho agora, não sei se a Cris tem algum texto, de repente, para indicar, para aprofundar, assim, mas do que eu entendi, do que eu entendo é que, assim, quando a gente tem uma lesão pequena, tipo, bateu um dedo ou deu uma topada em algum lugar, se forma um pequeno processo inflamatório ali. E ele não necessariamente é ruim. Na verdade, enquanto a gente está, né, lidando com aquilo, a mensagem que vai para o cérebro da dor e esses reflexos que a gente tem, eles fazem parte do processo anti-inflamatório também. E o nosso corpo, aos poucos, vai lidando com aquilo que aconteceu e tem uma resposta de cura, né? Ele é resiliente a isso e ele libera sozinho. E muitas vezes nem é necessário que você aplique nada. Mas quando um processo inflamatório é muito intenso ou ele é persistente, aí ele começa a comprometer a nossa capacidade de resposta. E aí a gente precisa de um auxílio de um anti-inflamatório, que no caso a gente está trazendo a opção dos óleos. Né, Cris? Você entende assim também? Sim, é isso mesmo. Na verdade, devido à a ação oxidante do que a gente consome, do ar que a gente respira, de tudo que a gente ingere, o nosso organismo vive num pequeno processo inflamatório recorrente. E que é saudável, que nem o médico explicou lá, porque aí a gente vai criando reações químicas positivas para o nosso organismo se defender. E quando isso é recorrente, isso causa uma doença, né? Causa um mal-estar maior, né? E aí vai te trazer malefícios, aí isso precisa ser visto de uma forma mais médica, mais medicamentosa, mais terapêutica. E aí sim, né, de repente você procurar, neste caso aí você procurar o auxílio médico, né, saber qual que é a origem dessa inflamação. E existem algumas linhas que dizem que quando a gente trabalha depois dos 35 também, lá, lembra quando a gente vai tomar Copaíba? Quando a gente trabalha o suporte para o nosso organismo, combatendo radicais livres, minimizando os agentes oxidantes e diminuindo os agentes tóxicos no nosso corpo, tanto que a gente ingere como a gente aplica sobre a pele, a gente tem um processo inflamatório saudável. E a Copaíba permite que a gente fique neste processo inflamatório saudável, né? Sem crescer para um processo inflamatório que vai te trazer um mal-estar maior e um problema de verdade. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente, para a gente encerrar? Porque hoje a gente extrapolou os limites. Ah, mas foi uma celebração, foi um motivo especial. E aí fica também o convite para o próximo sábado, né, Cris? Sim! A gente pode dar continuidade, talvez, a essa alguém pequenas falou. apresentações. Eu, Andréia. Fala, Andréia, pode perguntar. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria deixar um depoimento. Por favor. De 2 minutos. Então, no último vídeo que nós assistimos agora, falou sobre o Helichrysum. Eu não sei falar esse nome direito, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá, eu vou falar uma experiência minha, tentar fazer rápido. Eu tinha prótese de silicone, e aí ela encapsulou, e eu fiquei por um bom tempo com ela encapsulada, enfim, resolvi tirar. Eu não sei se todos conseguem me ouvir direito, porque o meu microfone não tá legal. Todos estão conseguindo ouvir direito? Estamos ouvindo. Tá. E aí, fui para a cirurgia plástica fazer essa retirada da cápsula de silicone, porque o lado direito tinha encapsulado, o esquerdo não. Enfim, fiz a retirada, perguntei para a doutora se eu poderia usar algum óleo essencial, acho que ela nem sabia o que era, e eu pensei no lavanda, aí comecei a pesquisar nesse livro maravilhoso, que é o Manual Modern Essential. Não sei falar inglês. Mas aí achei o Helichrysum. O que aconteceu? O meu lado direito ficou com muito hematoma. Ela falou para mim que ela teve que fazer uma mini lift
Não sei o porquê, mas ela me falou isso. Então, ficou com muito hematoma após a cirurgia. Aí eu falei, vou usar. Falei pra mim mesmo, né? Depois de uma semana. Passei só do lado direito e do lado esquerdo não. Porque do lado esquerdo não tinha os hematomas por conta da cirurgia. E foi assim, incrível, incrível, incrível. Eu cheguei a tirar foto, pena que daí eu acabei retirando o celular, porque era foto de seios, né? E para mim fazer a comparação. Como que clareou, numa maneira assim, foi muito rápido. Foi perfeita. Eu tô tentando passar, só que eu sou péssima para explicar, né? Mas assim, o tanto que aquele sangue que estava parado, o que esse Helichrysum fez comigo foi perfeito. Ele clareou assim, porque sai do roxo para o amarelo até ficar no tom normal, né? É como se fosse um sangue pisado. E o lado que eu não usei demorou mais tempo para voltar ao normal do que e ele não estava machucado, né? E o lado que eu usei clareou assim incrivelmente. E é isso que eu tenho para falar. Que lindo! Maravilhoso! Obrigada por você compartilhar isso, Andréia. Muito obrigada. O Helichrysum é fantástico. Ele tem essa ação para estancar mesmo, né? Ele estanca machucados, né? Com sangramento. Você passa o Helichrysum, ele estanca quase que automaticamente e ele acelera o processo difícil achar as palavras, de regeneração e elimina, né? Ajuda o organismo a absorver mais rápido o que estava ali preso, como o sangue no caso, e diminuir os hematomas e as marcas. Isso mesmo. Muito obrigada, Andréa, por você ter compartilhado. Muito obrigada mesmo. Gente, eu acho que depois desse depoimento da Andréia, só nos resta agradecer por esse sábado incrível. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigada mesmo por terem aceitado o nosso convite. E no sábado que vem, que a Lu acabou de falar antes, né? A gente vai trazer uma outra parte da convenção. E agora a gente vai falar sobre as emoções. Tá? E vai ser muito agregador. Se essa parte das dores já foi incrível, a da emoção, então, uau! Com certeza vocês vão gostar muito. Então já anotem na agenda e sábado que vem a gente está aqui de novo às 17 horas de Brasília. Combinado? Combinado. Um beijo para vocês, bom final de semana, um abraço perfumado, como diz o mestre da aromaterapia. A gente se vê, gente. Tchau. Tchau. Foi ótimo estar com vocês. Obrigada, menina. Tchau. Boa noite.